Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver passo a passo como a gente determina a demanda marshalliana de um determinado bem. Bora começar? Nesses vídeos aqui do canal, nós mostramos como se determina a escolha ótima de um consumidor. A gente leva em consideração as preferências dos indivíduos, os preços dos bens e a renda do consumidor. As escolhas ótimas, as quantidades ótimas, elas são obtidas pela maximização da utilidade sujeito a uma restrição orçamentária. E a função demanda marshalliana, ou às vezes chamado só de função demanda, combina as soluções desse problema de maximização de utilidade. A demanda marshalliana do bem I é representada por XI, e ela depende dos preços dos bens e da renda do indivíduo. E ela é formada pela combinação de todas as soluções ótimas do processo de maximização de utilidade. A demanda marshalliana, ela apresenta as seguintes propriedades. Ela é homogênea de grau zero em P, em I. O que significa isso? Significa que se a gente multiplica todos os preços e a renda por uma mesma constante positiva, a demanda marshalliana não se altera. A demanda marshalliana é contínua em P, em I, e essa propriedade vem do axioma da continuidade das preferências. E por último, a lei de Walras é satisfeita. O que significa isso? Que no ponto ótimo, toda a renda é gasta. Agora a gente vai fazer um exercício para a gente ver como a gente deriva a demanda marshalliana fazendo isso passo a passo. Bora lá! Então a gente tem aqui esse exercício, um consumidor possui a seguinte função utilidade. U igual a x1 vezes x2, onde P1 é o preço do bem 1, e P2 é o preço do bem 2 e I é a renda do consumidor. Determine a demanda marshalliana do bem 1 e do bem 2. Como a gente viu aqui, a gente obtém a demanda marshalliana fazendo o quê? A maximização da função utilidade sujeito à restrição orçamentária. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Vou abrir aqui um pouco de espaço para a gente conseguir fazer. Então, eu tenho aqui a função utilidade e tenho a restrição orçamentária. E vou fazer esse processo de maximização pelo método de Lagrange. Então, o primeiro passo aqui vai ser montar a função de Lagrange. A função de Lagrange vai ser L igual a... Coloco a função utilidade x1 vezes x2 mais lambda, que é o multiplicador de Lagrange, vezes I, que é a renda, menos P1 x1 menos P2 x2. E agora eu vou derivar a função de Lagrange em relação a x1, em relação a x2 e em relação a lambda. Então, vai ficar derivada de L em relação a x1, derivada de L em relação a x2 e derivada de L em relação a lambda. Então, para derivar aqui a função L em relação a x1, x2 e lambda, eu vou aplicar as derivadas parciais. Se vocês têm alguma dúvida como a gente deriva parcialmente uma função, vou deixar aqui para vocês esses vídeos onde eu ensino passo a passo como a gente deriva parcialmente uma função. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, vamos lá. Vamos derivar L em relação a x1. Tudo que não é x1, eu vou considerar como uma constante. Então, vai ficar 1 vezes x2 mais lambda vezes menos P1. A derivada de L em relação a x2, tudo que não é x2, eu vou considerar como uma
constante. Então, vai ficar x1 vezes 1 mais lambda vezes menos P2. E por último, a derivada de L em relação a lambda, tudo que não é lambda, eu considero como uma constante, então vai ficar 0 mais I menos P1 vezes x1 menos P2 vezes x2. Então, o terceiro passo aqui vai ser a gente igualar essas três derivadas parciais a 0. Agora, eu vou chamar aqui de equação 1, equação 2 e equação 3. E a gente vai rearrumar agora a equação 1 e depois a equação 2. Então, rearrumando a equação 1, vai ficar x2 igual, e vou jogar para o outro lado, lambda P1. Como estava menos P1, quando eu passei para o outro lado, ficou só P1. E vou chamar aqui de equação 4. E a mesma coisa eu vou fazer com a equação 2, vou rearrumar. Então, vai ficar x1 igual, vou jogar aqui o menos lambda P2 para o outro lado e vai ficar lambda P2, vou chamar aqui de equação 5. Agora, eu vou dividir a equação 4 pela equação 5. Então, vai ficar x2 sobre x1 igual a lambda P1 sobre lambda P2. E aí, o que eu posso fazer? Posso cortar aqui lambda com lambda e vai ficar x2 sobre x1 igual a P1 sobre P2. Vou multiplicar aqui em cruz, vai ficar x1 vezes P1 igual a x2 vezes P2. E eu posso isolar o x1 aqui do lado esquerdo e jogar o P1 para o outro lado. Tá multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo. E aqui eu tenho a equação 6. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação 6 e vou substituir na equação 3. Então, vai ficar I menos P1. E aqui no lugar do x1 eu vou colocar x2 vezes P2 sobre P1 menos P2 x2 igual a 0. Eu posso cortar esse P1 com esse P1. Então, vai ficar I menos x2 vezes P2 menos P2 vezes x2 igual a 0. I igual a menos, vou juntar aqui, ó, menos 2 vezes P2 vezes x2 igual a 0. Vou jogar o I para o outro lado, vai ficar menos 2 P2 x2 igual a menos I. Posso cancelar esse menos com esse menos. E vou isolar o x2 do lado esquerdo. E vou passar o 2 vezes P2 para o outro lado. Tá multiplicando, vou passar dividindo. Então, aqui eu tenho a demanda marshalliana para o bem 2. E agora falta a gente encontrar a demanda marshalliana para o bem 1. Como é que eu vou fazer isso? Vou chamar aqui de equação 7 e vou substituir essa equação 7 na equação 6. Então, vai ficar x1 igual a, no lugar do x2, vou colocar I sobre 2P2 vezes P2 dividido por P1. Posso cortar P2 com P2. Então, x1 vai ser igual a 1 sobre 2P1. Então, aqui eu tenho a demanda marshalliana do bem 1.
Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.